Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que faço parte dessa mesa. Colegas, muito orgulho da Isadora, aula fantástica. Agora o difícil é superar. Não vou, com certeza. Doutor Wallace, também é um grande prazer fazer parte dessa mesa. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos falar um pouco sobre mobilização precoce. Quando nós falamos em mobilização precoce, antes de nós iniciarmos, eu declaro não haver conflito de interesse. Quando nós falamos em cirurgia cardíaca, e daí, segundo o nosso registro brasileiro de cirurgia cardiovascular, que iniciou em 2018, que é o bypass, no Brasil, mais de 50% das cirurgias são de revascularização do miocárdio. No mundo, em torno de 800 mil acontece por ano. Então, o maior número é de cirurgia de revascularização do miocárdio. Quando nós falamos em cirurgia de revascularização do miocárdio, no nosso guideline vigente, que é o de 2018, ela mostra-se como tratamento seguro, com melhora da sobrevida e, consequentemente, qualidade de vida. Então, todos os estudos que nós temos aqui, os grandes trials, o SYNTAX, que avaliou lesões de 3 artérias, pacientes diabéticos, foram o Freedom, o STITCH Trial, que a doutora Isadora comentou em relação ao pré-operatório, e o Excel mostra que a cirurgia de revascularização nesses pacientes com doença arterial crônica, ela melhora a sobrevida, ou seja, diminui a mortalidade quando comparado à intervenção coronária percutânea e quando comparado a tratamento medicamentoso. Mas, independente da técnica cirúrgica e das condições clínicas no pré-operatório, esse paciente ele vai cursar com uma disfunção pulmonar no pós-operatório, ele vai cursar com maior prejuízo da capacidade funcional no pós-operatório. Isso justifica um processo de reabilitação cardiovascular, como já foi muito bem colocado tanto pelo Dr. Wallace como pela doutora Isadora, em relação à importância de uma equipe multidisciplinar neste processo. Aqui eu coloco o nosso grupo de pesquisa há 20 anos, trabalha investigando a influência de procedimentos cirúrgicos e perfil clínico do paciente no pré-operatório em relação ao impacto no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, já foi colocado muito bem o que é o ERAS, acho que um dos pontos que foi colocado principalmente envolve avaliar as nossas condutas, ou seja, trabalhar para que o paciente tenha a melhor atenção possível e com o menor gasto possível, melhor qualidade com menor gasto. E aí nós achamos muito interessante a questão dos 10 mandamentos do ERAS. Né? Já foi colocado muito bem no pré-operatório, o professor Dr. Wallace já colocou em relação a vários pontos, e eu em relação, como vários desses pontos também interferem na mobilização precoce, nós vamos passar também. Um dos principais pontos que o ERAS, ele denomina, ele coloca bastante, é em relação manter a normotermia. Por quê? Temperatura menor que 36 graus no pós-operatório aumenta a taxa de disfunção renal, tempo de internação e, consequentemente, aumenta a mortalidade no pós-operatório desses indivíduos. Ponto importante, receba esse paciente no pós-operatório imediato. Como o Dr. Wallace comentou, a gente não sabe realmente por que somente 18 horas de fisioterapeuta na UTI. Ou seja, quando recebe esses pacientes precisam ser admitidos com uma estratégia ventilatória, ou seja, de proteção pulmonar. Isso, o nível de evidência, o ERAS, deixa eu ver, o ERAS mostra, olha só, saiu agora em 2024, que é alta, ou seja, o que é a estratégia protetora? É ventilar um paciente com 6 a 8 ml quilo de peso por dito, mas infelizmente ainda é uma grande tristeza que nós ainda presenciamos colegas, ou seja, independente do lugar no Brasil, ventilando o paciente com 10 ml quilo de peso. Tá? Outro ponto importante, como o Dr. Wallace colocou, é a extubação precoce. Por quê? Porque a ventilação mecânica prolongada aumenta tempo de internação, morbidade e mortalidade. Quando nós falamos em extubação precoce, nós temos que pensar que ela precisa, para extubar precocemente, precisa de baixas doses de anestesia.
Ou seja, e aí, como já foi colocado, precisa de comunicação. Não adianta o anestesista trabalhar separadamente. A equipe do pós-operatório, a equipe da UTI não vai conseguir evoluir com a extubação precoce se não tiver, ou seja, baixas doses de anestesia. Outro ponto importante, é preciso planejar a extubação. É desmame ou é descontinuação a da ventilação mecânica? Bom, primeiro já tem revisão sistemática da Cochrane, mostrando que o Fast Track, que é essa associação extubação precoce associada a baixas doses de anestesia, é melhor diminuir a mortalidade no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tem que pensar que só é considerado desmame ventilatório o paciente que fica mais de 24 horas em ventilação mecânica. O paciente que sai no pós-operatório, nós precisamos fazer a interrupção da ventilação mecânica. Mas nós precisamos avaliar se esse paciente tem condição. Ou seja, nós temos que planejar. Por que nós temos que planejar? Porque se nós tivermos um protocolo de extubação direcionado, o protocolo diminui tempo de extubação e diminui tempo da internação na UTI. Em torno de 20% vai falhar, ou seja, necessitando de reintubação. A literatura já está claro que o indivíduo que é reintubado aumenta a mortalidade em 30%. Importância dos protocolos de sucesso da extubação. Então, a implementação de protocolo para extubação precoce, então ela diminui também, agrega resultados à cirurgia e diminui esse processo. Agora, ponto importante, a caracterização, por exemplo, durante um desmame lá da ventilação mecânica em pós-operatório, nós temos o TRE, que é o teste de respiração espontânea. Geralmente o paciente, fica em torno de 30 minutos, não mais aquelas 2 horas que a gente tinha anteriormente. Então, isso nós já temos aí, a literatura já mostra isso com bastante forte. Então, o que nós temos que fazer? Deixar esse paciente 30 minutos e nós vamos avaliar esse indivíduo em relação a esses critérios clínicos. Mas, muitas vezes, nós temos, então, a saturação arterial, avaliar se o paciente vai apresentar desconforto respiratório ou não. Mas aí surgiu agora em 2023, praticamente com uma revisão sistemática com meta-análise, a importância de se avaliar a saturação venosa central de oxigênio, que ela vem se mostrando um preditor independente de sucesso para a extubação desse indivíduo. Então, esse primeiro estudo que saiu, ele mostrou que uma variação da saturação venosa central menor que 4% está associada ao sucesso do TRE e, consequentemente, desmame. Então, mostra esse delta lá da saturação venosa está se mostrando como o único índice independentemente associado a um resultado positivo. E o interessante é que esse delta de saturação venosa foi ligeiramente superior à saturação arterial de oxigênio. Então, olha a importância que nós temos aí nas mãos. Então, recentemente, agora em 2023, saiu que o delta de saturação venosa central, que nos mostra o equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, maior, então, que 4%, é um preditivo de falência na extubação. Uso de não invasiva. O uso de não invasiva diminui o risco de complicação pulmonar no pós-operatório e, consequentemente, nós temos evidências para isso. Como o Dr. Wallace colocou, controle da dor. Por que nós temos que pensar na dor? Porque muitas vezes uma das justificativas de não retirar o paciente do leito é porque o paciente está com dor. Não, mas se o paciente está com dor, nós temos que diminuir a dor. Ou seja, se não retirar totalmente, mas amenizar. Então, a dor, o controle da dor é determinante para a extubação precoce, consequentemente, para a recuperação funcional desse indivíduo. Então, mais uma vez, é determinante para a extubação precoce e recuperação funcional. Esse estudo que também o Eras, ele escreveu uma parte, em 2023, falando principalmente sobre o controle da dor. E eles são exatamente assim, muito claros. Evite, não dê opioide. Por quê? Cada vez está sendo menos
utilizados pela epidemia de dependência que matou praticamente mais de 100 mil americanos. Então, hoje, como o Dr. Wallace colocou, aqui no Brasil nós temos aí a dipirona. Outro ponto importante, anemia e imobilização precoce. E é muito comum nós ouvirmos, o paciente está com HB de 9, não vamos mobilizar, porque se ele tem anemia, não posso mobilizar o paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a anemia. O que os estudos mostram para a gente? Que a anemia e transfusão piora desfecho. Com que os estudos? Bom, se a oferta de oxigênio aos tecidos depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio, se conteúdo arterial de oxigênio, a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma mais ligado à hemoglobina, se o HB cai, a oferta de oxigênio vai cair e, consequentemente, nós vamos ter desfechos aí mais sérios, que favorece principalmente, como já foi colocado antes, injúria renal e infecção. Por essa razão, será que teria a necessidade de transfusão? Transfunde ou não transfunde? Nós temos que lembrar que hoje a transfusão de sangue está sendo considerada como uma transfusão o quê? Um transplante de tecido. Então, é algo muito mais grave. Então, existe a tendência, como já foi colocado, de nós aceitarmos níveis de HB até mais entre 7 e 8. Então, é isso que nós temos que pensar. Contraindicação para mobilização precoce. Ainda uma contraindicação relativa, HB menor que 7 para mobilização. Se nós sabemos que o HB cai, diminui o transporte de oxigênio aos tecidos e, consequentemente, vai diminuir a capacidade de exercício. Esse paciente realmente com anemia, ele vai apresentar intolerância ao exercício. Mas o que nós podemos fazer enquanto integrantes da equipe para tentar, ou seja, amenizar isso? Ou seja, se a anemia promove fadiga precoce e aumento de trabalho respiratório e cardíaco durante o exercício, a literatura recomenda, então, o uso de ventilação mecânica não invasiva para diminuir a sobrecarga respiratória e melhorar a capacidade do exercício. Então, não realizar mobilização precoce por conta de uma anemia não se admite mais, e o ERAS ele coloca isso muito bem claro. Agora, a decisão de implementar a não invasiva vai depender das características específicas de cada paciente. E aí, dentro desse conceito, como já foi colocado, a implementação do PBM, que é um gerenciamento de sangue do paciente. Existe um grupo na Unifesp de PBM que está trabalhando bastante em relação a isso. Se vocês tiverem curiosidade, é um trabalho muito interessante, entrem no pbm.unifesp.br, que terão mais informações. Lembrando que esse gerenciamento então, de sangue vai diminuir transfusão, infecção, dias de internação e custo na saúde, e, consequentemente, vai beneficiar uma recuperação precoce desse indivíduo. Nível de evidência da mobilização precoce é o nível de evidência A. Agora, quando o ERAS, agora em 2004, foi colocado, ele cita essa questão da restrição external, que até com os nossos residentes nós discutimos muito. Falei, nossa, nós desconhecia esse estudo que foi publicado, nossa, agora eu não coloquei aqui, acho que foi em 2021, 2023, que o ERAS cita. Porque muitas vezes os nossos pacientes eles são orientados no pós-operatório a não fazer elevação dos membros superiores acima da cabeça, porque vai desestabilizar o externo. Principalmente quando a enfermagem vai transferir esse paciente, do leito para a cadeira, não, cruza os braços, não pode apoiar na cama. Se apoiar na cama, abre o externo. Olha só o que esse estudo mostrou, que a força exercida no externo durante a tosse atinge, em média, 30 quilos, ou maior que levantar 2 pesos de 10 quilos simultaneamente. O espirro gera uma força. Espirro e tosse é fisiológico. Como que eu vou impedir um paciente no pós-operatório de tossir e de espirrar 40 quilos? Então, acho que tem algumas restrições que são inadvertidamente que vai impedir a recuperação funcional desse paciente. Ou seja, esse paciente, ele pode sim ajudar, como vocês estão vendo aí na imagem, nos ajudar sim a mobilização dentro já das primeiras 24 horas no pós-operatório, como foi colocado.
Quando nós falamos num programa de reabilitação, nós temos que pensar que nós temos que iniciar o mais rápido possível, como já foi colocado, em 24 horas. Mais que isso, aumenta a liberação de mediadores inflamatórios. Mediadores inflamatórios faz o quê? Ativa o estado de catabolismo muscular, degrada a proteína e gera incapacidade funcional. Repouso no leito aumenta o processo inflamatório. Como já foi colocado, o processo inflamatório, ou seja, a doença arterial coronariana, ela é determinada por um processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório, maior o risco de uma placa romper. E já foi colocado pela nova fisiopatologia da doença arterial coronariana que a placa que rompe é a placa instável. É a placa que ocupa menor que 50% da luz da artéria. Portanto, como a doutora Isadora colocou no pré-operatório, aquele paciente que tem uma obstrução mais de 50% da luz do vaso não tem risco de infartar, porque essa placa vai romper, porque essa placa já é considerada uma placa estável. Então, portanto, repouso no leito aumenta o risco cardiovascular. Porque se eu deixo o repouso no leito, consequentemente, vai aumentar a chance dessas placas instáveis de romper, já que o processo inflamatório está ligado, então, ao risco de infarto agudo. Lembrar que as infecções aumentam o risco de infarto do miocárdio. Mas por que, Solange, você está falando isso de pós-operatório? Já foi comentado no pré? É porque, na verdade, nós temos ainda no pós-operatório a revascularização incompleta. Nem todos os pacientes são revascularizados de forma completa. Então, assim, tem ainda uma coronária que ficou lá, circunflexa, com 80%, 90% de obstrução. Então, nós não podemos mobilizar esse paciente. Não, de acordo com a nova definição, e foi publicado o editorial pelo professor Walter José Gomes, numa das maiores revistas, que aquela visão de longa data que nós tínhamos, que a isquemia do coração era centrada na estenose, essas evidências já estão sendo destruídas. Ou seja, o indivíduo infarta porque uma placa instável se rompe e, consequentemente, esse trombo vai obstruir parcialmente ou totalmente a luz do vaso. Então, o principal mecanismo de evento e morte não tem sido atribuído à placa estável, mas sim à placa instável. Esse é um ponto importante. E lembrar que nem todo paciente que tem angina, que tem infarto e que tem isquemia, ele tem obstrução coronariana. Ele pode ter o ANOCA, INOCA ou MINOCA, ou seja, aqueles indivíduos que têm angina não tem obstrução, o indivíduo que infarta ele não tem obstrução. Mas por que isso acontece? Vai de encontro com a nova definição de angina que saiu na última sexta-feira. Eu prometo que depois eu disponibilizo lá para vocês, que fala que realmente a angina não é causado por uma isquemia territorial, e sim por um desequilíbrio entre os agentes vasodilatadores e vasoconstritores, ou seja, um problema no ATP mitocondrial. Tá? Então, por isso o exercício diminui o processo inflamatório, tendo então um efeito protetor, diminuindo a mortalidade cardiovascular e readmissão no hospital. Ainda, muito interessante, Isadora, que achou esse artigo, falando que o exercício, já que diminui o processo inflamatório, é capaz de transformar as placas instáveis em placas estáveis, ou seja, diminui o risco de infarto. Então, o exercício diminui o processo inflamatório, aumenta o fluxo sanguíneo, inibe a agregação plaquetária e previne os trombos, então, sendo o método promissor de ataque à fisiopatologia da doença arterial coronariana, vindo de encontro, então, que diminui, mostrando que é nível de evidenciar o exercício. Como que nós vamos avaliar esse programa de reabilitação cardiovascular no pós-operatório? Né? A gente tem que lembrar, como já foi colocado muito bem ontem, hoje, que o teste de caminhada de 6 minutos é uma ferramenta útil, está tendo recomendação para realizar e barato, ou seja, a cada 1 metro de aumento na distância percorrida, diminui a mortalidade cardiovascular em 20%. Importante, para favorecer a mobilização precoce, nós temos apresentado aí nos últimos anos esses estudos que nós fizemos, que é um ponto de encapsulamento do dreno para permitir a mobilização precoce. Agora eu não sei como que eu vou botar o... Peraí. Ah lá. Então,
Então, consequentemente, esse ponto, ele desvia o dreno de cima do coração, da parte de cima, permitindo a mobilização precoce, então, no pós-operatório. Esse paciente, como já foi colocado, consegue ser mobilizado nas primeiras 24 horas, tanto no leito com cicloergômetro quanto em pé. O que é preciso ficar atento à UTI? Mobilização precoce diminui perfusão tecidual. A saturação venosa, ela cai em torno de 20% durante o exercício ativo. Ora, se os estudos mostram que saturação venosa menor que 60% aumenta a mortalidade, e aí eu não vou mobilizar esses pacientes, revisão sistemática já mostra saturação venosa baixa piora o prognóstico. Qual seria a alternativa? A alternativa, como já foi colocado anteriormente em outras palestras, é usar a ventilação mecânica não invasiva com 2 níveis pressóricos, nível de evidência A, porque melhora a perfusão tecidual. 2 níveis pressóricos aumenta risco de infarto? Não, revisão sistemática já mostrou. E já terminando, o estudo da Natasha Marconde, que foi a tese de mestrado publicada em 2018 na Respiratory Care, mostra que o uso da não invasiva permite a mobilização precoce desses pacientes, melhorando, então, a perfusão tecidual. E, por fim, além da mobilização precoce no pós-operatório, a doutora Isadora mostrou que o treinamento muscular inspiratório no pré-operatório muda desfecho. E no pós-operatório, essa revisão sistemática recente de 2024 fala que melhora a força muscular inspiratória, volumes e capacidades, mas não tem impacto em internação hospitalar, ou seja, não tem impacto em desfechos, tá? E aí, encerro com o que a professora Isis colocou ontem na aula dela, a equipe multidisciplinar precisa conversar com esse indivíduo sobre atividade sexual. E para eu saber se esse indivíduo tem condição ou não de ser submetido, de ser orientado à atividade sexual, a importância de um teste de caminhada de 6 minutos. Então, se ele tiver uma velocidade de marcha entre 3 a 5, significa que ele tem condição de ser orientado a ter atividade sexual, ou se ele subir 2 lances de escada, significa também que ele pode ser orientado. Ufa, conseguimos entrar nos 10 mandamentos do ERAS. Tudo isso nós só vamos conseguir se nós tivermos aí uma equipe multiprofissional bem alinhada. Obrigada.